Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Vanderlei Ventura, esse é o Dropstack e vamos para mais um vídeo. Pessoal, hoje eu vou dar uma dica de aplicativo para o Windows Phone, tá? E mais do que isso, mostrar para vocês um pouquinho de uma mídia que não é muito divulgada, não são todas as pessoas que conhecem, tá? Por experiência própria, às vezes eu comento sobre esse tipo de mídia que eu gosto muito e as pessoas falam que você está falando não conhecem. Tá? Hoje eu vou falar de podcast. Você sabe o que é um podcast? A maioria das pessoas que estão nos ouvindo sabem o que é. Tá? Mas para quem não conhece, podcast, a grosso modo, é um programa semelhante a um programa de rádio. Okay? A diferença de um programa de rádio é o seguinte: é, vejam o nosso canal. Né? Nós temos lá o canal do Dropstack. Toda vez que eu lanço um novo vídeo para vocês, o YouTube avisa, tá? Quando esse vídeo vai ao ar. Okay? Avisa e te dá a opção de assistir esse vídeo. Tá? O podcast também é assim. Tá? Ele vai. Existem podcasts segmentados, né? Por categorias. Podcasts de tecnologia, política, esportes, segmentados em plataformas, um podcast para Android, de Android, um podcast que fala sobre Windows Phone, um podcast que fala sobre Apple, né? Então temos podcasts para todos os gostos e interesses, tá? Se você tem um assunto que você tem interesse, você vai ter um podcast para ele, com certeza, tá? E eu tenho observado, né? Eu tenho uma vivência com as três plataformas mais conhecidas, que é o Android, o iPhone e o Windows Phone. Eu tenho observado que as pessoas comentam que não existe, muitas pessoas comentam que não existe aplicativo para se ouvir podcasts no Windows Phone. Tá? Isso é uma falta de conhecimento da pessoa ao falar isso. Tá? Porque no Windows 8.1, no Windows Phone 8.1, o próprio Windows Phone tem um aplicativo nativo para podcasts, tá? O nome dele é Podcasts mesmo, né? O nome original aí. Tá? E ele permite, ele é um aplicativo nativo para isso, tá? Com ele você faz a pesquisa de podcasts, você baixa os podcasts, tá? 99 vidas. Aí você tem um podcast de 99 vidas lá. Você pode assinar o podcast como faria com qualquer outro aplicativo. Tá? Só que eu tenho algumas ressalvas a ele. Uma delas é porque a Microsoft há muito tempo não atualiza esse aplicativo. Né? Há muito tempo não atualiza. E outra, porque ele não funciona muito bem em alguns momentos. Tá? O que eu costumo fazer? Eu vou mostrar, eu vou novamente falar da minha rotina aqui para ver se vocês conseguem entender aí e ver uma rotina semelhante aí na vida de vocês. Eu trabalho, tá? Todos os dias eu vou ao trabalho de transporte público. Pego ônibus, metrô, trem. Né? No percurso do trabalho, eu costumo ouvir os meus podcasts, ok? O que eu faço? Eu deixo o smartphone carregando à noite, né? No período da noite, carregado na tomada, e aí o aplicativo, ele durante esse período da noite, ele vai baixando todos os podcasts que vão saindo, né, naquele momento. E de manhã, quando eu vou sair lá por volta das 9 horas, já tenho todos os podcasts baixados para eu poder escutar offline, caso eu não tenha rede 3G. Né? E o aplicativo nativo da Microsoft muitas vezes não faz isso. Não sei porquê, ele deixa de baixar os podcasts. Tá? Por isso que eu tenho algumas ressalvas a ele. E eu acho que ele deveria ser um aplicativo mais atualizado, que a Microsoft deveria olhar mais com carinho para esse aplicativo. Ok? Bem, mas não é
Não é por isso que a plataforma Windows Phone é carente de aplicativos de terceiros para podcast. Tá? A gente tem muitos aplicativos de podcast na loja do Windows Phone. Tá? E hoje eu trago para vocês o que eu considero o melhor aplicativo. O nome dele, eu estou procurando aqui na loja, se chama iPodcast. iPodcast. É esse aplicativo aqui. Tá? Ele é sempre atualizado, ele é gratuito, existe uma versão paga dele, só que a única diferença da versão paga para a versão gratuita é que na versão paga você pode fazer, fazer um backup das suas assinaturas na conta direto no OneDrive. Tá? Então, caso você precise trocar de aparelho, você não precisa estar assinando todos os seus feeds, os seus programas novamente. Tá? Ele já restaura todas as suas assinaturas. Essa é a única diferença para a versão free do programa. Ok? Baixe esse programa, iPodcast. Ok? Vamos abrir ele aqui. Na primeira vez que você abre ele, ele já aparece essa tela aqui com a listagem de todos os aplicativos que você tem assinado. Caso você queira assinar um podcast, você vai clicar aqui no sinalzinho de mais. Ó. Aí ele já vem com uma telinha com as categorias de podcasts que você tem disponíveis. Tá? Tem, como eu já falei, as mais diversas categorias e interesses aqui que você possa buscar. Artes, negócios, comédia, entretenimento, ciência, né? Filme, TV, música. Então temos podcasts para todos os gostos, para todos os interesses possíveis. Se você fala inglês ainda, o seu campo de abrangência de podcasts aumenta ainda mais. Temos excelentes podcasts, excelentes programas de podcast no Brasil. Tá? Eu vou citar alguns aqui, que são os que eu mais ouço, tá? E os que eu mais gosto. E vou pedir para vocês no final desse vídeo, nos comentários do YouTube, colocar aí para mim quais são os podcasts que vocês ouvem. Tá? Eu quero conhecer os podcasts que vocês ouvem, que vocês gostam. Tá? O primeiro podcast que eu tenho para apresentar para vocês é o 99 Vidas. Tá? Esse podcast 99 Vidas, ele é um podcast dedicado a nostalgia gamer. Tá? Então, jogos antigos. Então aqui, olha, você pode ver aqui que você tem diversos episódios falando sobre vários tipos de game. Mega Man, tá? Jogos baseados em anime, GameCube. Temos sobre Shadow of Mordor, tá? Metal Slug e jogos antigos. Esse é o assunto do 99 Vidas. Com uma pitadinha de nostalgia, tá, para você. Então você tem alguns episódios aqui que falam sobre nostalgia. Por exemplo, a gente tem episódios aqui que falam sobre histórias de escola. Né? As histórias que a gente, quando criança, quando adolescente, passou aí nas escolas, né? Que a gente estudou. Ok? Temos muito fim do Orkut. A gente tem diversos assuntos que o 99 Vidas trata, sempre com um tom de bom humor e diversão. Tá? É impossível você passar a ouvir um 99 Vidas e não dar uma risada. É muito engraçado, é muito legal e é muito informativo também esse 99 Vidas. Muito legal. Recomendo muitíssimo que vocês assinem. Tá? Temos, no ramo da tecnologia, nós temos vários podcasts legais. O primeiro que eu posso indicar para vocês é o Cocatec. Né? O Cocatec é um podcast diário. Tá? Todo dia tem um episódio, tem um programa novo para você. E como o próprio apresentador do Cocatec diz, ele vê a tecnologia sob um ponto de vista Apple. Né? Então, todo assunto relacionado à tecnologia, sobretudo Apple, é tratado no Cocatec. Tá?
Temos outro programinha bem interessante de podcasts aqui, que é o Happy Hour Tech. Tá? Happy Hour Tech trata de tecnologia de uma forma descontraída, como se você tivesse uma mesa de bar. É muito legal. É muito legal. Toda semana tem um episódio novo, falando aí sobre os mais diversos assuntos voltados à tecnologia. A gente também tem aqui o podcast da revista Info, tá? Que é o Semana Tech, que retrata aí as notícias mais importantes da semana de tecnologia, tá? A gente tem o Na Porteira Cast, que é um podcast feito no interior de São Paulo, que trata sobre os mais diversos assuntos, tá? Por exemplo, o último episódio que eu tenho aqui trata sobre o assunto como deixar o Brasil. Então ele vai contar aqui experiências de pessoas que já deixaram o Brasil, já deixaram o país, se mudaram, foram morar em outros países. É muito legal, tá? Os mais diversos assuntos são retratados na Porteira Cast. A gente tem o Sexta Móvel, né? Sexta Móvel é o podcast da Bia Kunze, especialista em tecnologia móvel, que trata aí dos mais diversos assuntos referentes a smartphones, gadgets e tecnologia móvel e mobilidade para você. Tá? A gente também tem o podcasts mais segmentados para o mundo Windows, tá? É o VNext BR. Então você aí tem muita informação sobre o mundo Windows, Windows Phone, Windows 10, tudo que Xbox, tudo que é relacionado ao mundo Microsoft, você vê no VNext BR, ok? E a gente tem uma tendência hoje das rádios, tá? Das rádios mais populares do Brasil, colocarem os seus programas mesmo de rádios, para você poder baixar gratuitamente via podcast. Dois exemplos bacanas disso é a CBN, tá? Que tem vários programinhas, ó. Tem aqui a coluna de tecnologia que você ouve na rádio CBN, você pode ouvir aqui via podcast. Né? Então você tem aqui diversas colunas de tecnologia da CBN, você pode ouvir direto no seu smartphone sem internet, tá? Você não precisa ter internet para ouvir o podcast. Como eu já falei, o programa baixa o podcast para você e gerencia, né, os podcasts que você já ouviu, os podcasts que você não ouviu, tá? Então, aí, por exemplo, a gente tem a CBN aqui com as colunas de tecnologia, CBN com a coluna de mundo corporativo, e a gente tem um programa muito legal da Rádio Jovem Pan, tá? Os Pingos nos Is, que é um programa aí que é sobre política, tá? Que passa na Rádio Jovem Pan, que você pode baixar e ouvir no seu Windows Phone, no seu smartphone Android, no seu iPhone. Tá? O podcast ele nasceu, na verdade, com o iPod. Né? Um sentimento que eu tenho que, como o iPod, na época do seu lançamento, não tinha a possibilidade de você ouvir rádio, né? Com ele, você não tinha a possibilidade de rádio, né? Como hoje muitos smartphones têm, até mesmo o Lumia 930 tem um aplicativo lá que você liga o fone de ouvido e você consegue ouvir as estações de rádio. No iPhone e no iPod você não tem isso, né? E o podcast ficou muito famoso na plataforma Apple exatamente por isso. Porque era uma possibilidade das pessoas ouvirem, né? Passarem o tempo ouvindo como se fosse um rádio, programas do seu interesse, ok? Esse programa, o iPodcast, é muito legal, tá? Você faz a assinatura aqui dos aplicativos, dos programas de podcast. Ele também te permite fazer playlists, tá? Aqui eu já tenho criado uma playlist de tecnologia, olha aqui, onde eu só tenho programas, né? Que falam sobre tecnologia, ok? Eu posso criar outras, outras playlists também, tá? Uma playlist aqui, notícias, né? Eu posso colocar aqui notícias, ok? Vou incluir todos os podcasts nessa playlist? Não. Aqui eu seleciono qual podcast que fala sobre notícias. Podcast da Jovem Pan, podcast da CBN.
ok? Aí ele vai adicionar aqui para mim todos os podcasts que tem a ver com notícias aqui, ó. É bem interessante, pessoal, esse programinha. Recomendo que vocês ah, vão na loja e baixem esse programa. iPodcast é um programa bem legal. Tá? Você consegue, por exemplo, olha, aqui pegar a playlist que você criou de tecnologia, de notícias, por exemplo, e jogar na tela inicial. Olha, aí você já tem acesso direto a ela, tá? Na tela inicial. Olha aí. Tá? Então ele faz uso dos recursos aí do Windows Phone, né? Ok? Ele já tem acesso à playlist de notícias. É um programa bem legal, free, funcional, tá? Funciona muito bem. O iPodcast para você. Olha aí. Esse é o podcast do Max Ganninger, né? Fala sobre o mundo corporativo. Bem legal, pessoal. Uma interface bacana, gratuito, disponível na Windows Store para você, ok? Não se esqueça de deixar aqui na descrição, nos comentários do YouTube, tá? Os podcasts que vocês gostam de escutar, podcasts que vocês assinam aí no Windows Phone, no iPhone, no Android, ok? Pessoal, queria mais uma vez pedir para vocês a ajuda de vocês. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo para me ajudar a sempre trazer um conteúdo novo, um conteúdo bacana para vocês, ok? Obrigado, pessoal, e até a próxima.